E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão de número 365, Water and Jug Problem. Nessa questão, a gente vai receber dois jarros com capacidades X e Y litros. A gente tem uma quantidade infinita de água e a gente quer saber, a questão quer saber se a gente consegue, somando a quantidade de água nos dois jarros, a gente consegue atingir um determinado target, seguindo as seguintes operações. Então, a gente tem umas operações que a gente pode fazer com esses jarros de água, né? E a gente quer saber, a questão quer saber se a gente consegue chegar num determinado target, numa determinada quantidade de água ali específica. Tá, quais são as operações? A gente pode encher um dos dois jarros completamente, a gente pode esvaziar um dos dois jarros completamente, ou a gente pode jogar água de um jarro para o outro, né, de um dos dois jarros para o outro. Então essas são as nossas possibilidades. Então, vamos por exemplo aqui, ó. A capacidade do primeiro jarro é 3, a capacidade do segundo jarro é 5. E a questão quer saber se a gente consegue chegar na soma, né, desses dois jarros, uma soma de 4 litros de água, utilizando somente essas operações aqui. Então, para esse primeiro exemplo, a resposta é verdadeira. Por quê? A gente pode encher completamente o segundo vaso, aí a gente joga água do segundo vaso para o primeiro. O primeiro vai ficar com 3, né? Vai encher ele todo. E o segundo vai ficar com o que restou, 2. Aí depois a gente esvazia o primeiro vaso completamente. Então o primeiro vaso fica com 0 e o segundo fica com 2. Aí a gente transfere esses 2 litros para o primeiro vaso novamente. Então o primeiro fica com 2, né? Porque a capacidade dele era 3. Eu tinha só 2 para botar, eu botei só 2. E o segundo ficou com 0, né? Eu joguei os 2 que eu tinha aqui e joguei para o primeiro vaso. Aí depois a gente enche o segundo vaso completamente, então a gente fica com 2 no primeiro e 5 no segundo. Aí depois a gente joga o a gente enche, né, usa, transfere do segundo para o primeiro de novo. Aí o que vai acontecer? Aqui só cabe 3, eu já tenho 2. Então eu vou jogar um para cá, né, dos 5 que eu tenho, eu vou jogar um aqui, ó, vamos supor que seja o meu dedo mindinho, joguei um. Aqui ficou com 3, aqui ficou com 4. E aí agora, basta que eu esvazie o primeiro vaso completamente, e aí eu tenho a soma de 4 litros no segundo vaso, que é a resposta, que é o target, né? Que a questão dá pra gente, que o exemplo dá pra gente. Então, para esse primeiro caso, a resposta é verdadeira. Eu consigo somar, né? Tipo, fazendo essas operações, eu consigo chegar em target. Beleza? O segundo caso aqui é 2 e 6. A gente nunca consegue chegar num target de 5. Pô, se eu encher, esvaziar, transferir de um para o outro, do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, eu não consigo chegar num total de 5. Então, para esse segundo exemplo, a resposta é falsa. E o terceiro exemplo aqui, a gente tem 1, 2 e o target é 3, né? Ou seja, basta que eu encha os dois e aí eu já vou chegar num target de 3. Beleza? Como é que a gente pode resolver essa questão? Essa questão é uma questão de grafo, pessoal. A gente modela isso como um grafo. Esse grafo, cada vértice desse grafo vai ser o estado desses dois vasos. E aí as operações vão ser as arestas, né, que vão direcionar ali para os próximos estados que a gente pode visitar nesse grafo. Eu vou tentar ilustrar aqui com um desenho no ScaleDraw, beleza? Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo. A gente tem 3 e 5. Então a gente tem o primeiro vaso cabe 3, o segundo vaso cabe 5. E a gente quer chegar num target de 4. Quer saber se a gente consegue somar 4 aqui nessa configuração. Vamos tentar fazer, eu vou tentar fazer aqui bem desenhadinho mesmo. Vou fazer aqui, ó. Que isso aqui seja o nosso vaso 1 aqui, azul. E aí a gente vai ter o nosso vaso 2, vai ser o rosa.
ele, sei lá, certo? A capacidade desse vaso 1 aqui é 3 e a capacidade do rosa é 5, né? Como é que eu posso representar isso daqui? Eu vou colocar aqui, se isso aqui fosse a quantidade de água. Vou apagar esse texto aqui, a gente já sabe que é 3 e 5. E aqui é como se fosse os litrinhos d'água. Então eu vou mudar esse primeiro vaso aqui para verde, só para ficar ilustrado aqui. Então, esse primeiro vaso, a capacidade dele é 3 de água. Né? Então, ele aguenta até 3 litros de água. Vou diminuir aqui, ó, aguenta 3. O segundo, ele aguenta 5 de água. Então, vou aumentar ele aqui para que ele caiba 5 de água. Beleza? Então tá aqui, ó. E os nossos dois jarros. Aqui são as nossas unidades de água. Certo? Unidade de água, um aguenta 3, o outro aguenta 5. Inicialmente, esses dois jarros, eles começam vazios. Então, esse daqui tem 0 unidades de água. Não sei por que ele resolveu diminuir quando eu escrevo. Esse aqui também tem 0. Não estou conseguindo manter aqui o tamanho do jarro. Pronto. Inicialmente, os dois estão vazios, certo? Então, a junção desses dois jarros é o nosso primeiro estado. É o estado inicial do nosso grafo. Se eu fosse fazer o grafo aqui, é como se isso daqui fosse um vértice, certo? O estado dos dois grafos. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? A partir desse estado, quais são as operações que a gente pode fazer? A gente pode ir para um estado em que eu encho o primeiro jarro completamente. Então, esse jarro aqui, ó, ele vai ficar com 3 de água, como se eu enchesse ele aqui. Ó. Joguei 3 de água lá. Ó. Tá cheio. Qual outro estado a gente pode ir? Encher o segundo jarro completamente. Então, ó, vem para cá. Ó. Esse daqui agora vai ter 5 de água, que é a capacidade máxima dele aqui. Ó. Então, enchi o segundo completamente. Isso são as operações que a questão dá para gente. Qual é a terceira opção? Esvaziar o primeiro completamente. Como ele já está vazio, vê que eu vou acabar voltando para o mesmo estado, que é o estado inicial. Entenderam? Como que a gente consegue modelar isso daqui como um grafo? Esse estado aqui, ó, eu já visitei. Então, eu não preciso reprocessar ele. Beleza? Então, esvaziei o primeiro. Aí, o próximo estado é o quê? Esvaziar completamente o segundo. Então, a gente teria esse mesmo estado. Por quê? Porque ele já está vazio. Não tenho que esvaziar no que já está vazio. Vou chegar mais para cá aqui, ó, só para... Ainda tem o estado para desenhar ali. E vem para cá, vem para cá. Qual estado mais a gente pode ter? A gente pode transferir o conteúdo do 2 para o 1 ou transferir o conteúdo do 1 para o 2. Aqui a gente já sabe que, como eles estão zerados, transferir o conteúdo do 2 para o 1 vai ser continuar no 0, 0 e transferir o conteúdo do 1 para o 2 vai ser também continuar no 0, 0. Beleza? Então, a partir desse estado aqui, né, desse estado inicial, a gente pode ir para todos esses próximos 6 estados. Só que esses aqui, ó, a gente já visitou, então a gente não vai reprocessar eles. A gente está interessado nesse daqui. Esse é um outro desenho aqui de uma outra explicação. Está interessado nesse daqui. Ó. A partir desse estado aqui, o que a gente pode fazer? A mesma coisa, 6 operações. Então, desse estado, eu sei que eu vou derivar 6 outros estados. Ó.
Já vou fazer aqui todas as arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são esses 6 estados? São as ações, né, que a questão dá para a gente e diz que a gente pode fazer. Então, a primeira ação é encher o primeiro completamente. Ele já está cheio, não muda nada, né? Só jogar isso aqui mais para trás, beleza. Já está cheio, não muda nada, né? Só ver se vocês estão enxergando o que eu estou fazendo aqui, beleza. Vou um pouquinho mais para longe, porque eu vou precisar de espaço aqui só para apresentar melhor essa equação. Então, encheu o primeiro vaso, já está cheio, não faz nada. Próximo passo, encher o segundo vaso. Aí eu vou para qual estado? Para esse estado bem aqui, ó. Segundo jarro vai encher, vai para 5. Coloquei as 5 unidades de água ali que esse jarro aguenta. E de água. Show. Terceiro estado, qual é? É esvaziar o primeiro vaso. Aí a gente vem para cá, ó. Terceiro estado é esvaziar completamente o primeiro vaso. Então, se eu esvaziar o primeiro vaso, ó, voltei para o estado em que eu tinha 0,0. A partir daqui eu já não preciso processar mais, né? Já processei ali em cima. Próximo estado, zerar o segundo jarro. Só que ele já tá zerado, né? Então, eu vou copiar aqui, ó. Então, a gente continuaria no mesmo estado, né? Porque o segundo já está zerado. Então, aqui também não gerou nenhum cenário novo para a gente, nenhum estado novo. Qual é o quinto estado? Aí aqui as coisas começam a ficar interessantes. Ó. No quinto estado, eu posso jogar a água do segundo jarro para o primeiro jarro. Não vai mudar nada, por quê? Porque eu não tenho água nenhuma no segundo jarro. Então não tenho que jogar para o primeiro jarro. E também porque o primeiro jarro já está cheio, não teria o que mudar para lá. Beleza? E o sexto estado é jogar o que eu tenho do primeiro jarro para o segundo jarro. Então, o sexto estado seria o seguinte, ó. Pego tudo que eu tenho aqui e jogo para lá. Então, acontece isso aqui, ó. O segundo jarro vai ficar com 3 e o terceiro vai ficar com 0. E aí a ideia da questão é essa, a gente vai derivando esses estados até que a gente chegue em um estado que retorna a soma, né, que a gente quer, que é o target, 4. Ou seja, que algum desses jarros vai estar com 4 de água, ou a soma dos dois vai dar 4 de água, né? Ou não. E aí seria a resposta falsa para a questão. Beleza? Qual é o ponto de cuidado aqui? O único ponto de cuidado é na transferência de água de um jarro para o outro. A gente vai ver na hora do código, né, tem um truquezinho aqui para saber qual é a quantidade que eu vou transferir de um jarro para o outro. Mas a ideia geral é essa daqui, a gente modela como um grafo. Aí o que acontece? Cheguei nesse estado aqui, eu vou chamar a recursão dele para todos os outros, certo? Só que eu vou marcar ele como visitado. Quando eu marco ele como visitado, esse estado aqui, esse estado aqui, esse estado aqui, esse estado aqui, eu não preciso processar mais. Então, eu não processo esses estados. Mesma coisa aqui, ó. Cheguei nesse aqui, ó, eu marco ele como visitado. Vou botar aqui um azul aqui para marcar como visitado. Azul, marquei como visitado. Aí o que acontece? Quando eu venho para cá, ó, eu não preciso processar esse estado aqui. Esse daqui eu não preciso processar. Esse daqui eu também não preciso processar, ó, porque eu já visitei ele antes. Né? Esse daqui, mesma coisa, né? É o mesmo estado que eu tô. Esse daqui é a mesma coisa, né? Não preciso processar. E esse daqui é um estado novo a ser processado. Então, ó, a partir daqui, vim para cá,
Aí vim para cá, eu estou com os dois cheios aqui. A partir daqui eu vou fazer uma outra recursão. E aí eu vou descendo essa recursão até que eu ache a soma dos dois jarros com o target, né, ou não. E aí é o caso da gente retorna falso. Beleza? Vamos ver como é que a gente implementaria isso aqui. Ó. Inicialmente, eu vou definir uma função. Vou chamar ela de fill. Certo? Fill jugs. Essa função ela vai receber esses mesmos parâmetros, né, x e y, que é a capacidade do primeiro jarro. Eu vou até melhorar, né, porque x e y às vezes confunde. Então, eu vou chamar aqui, ó, jug 1, jug 1 capacity, jug 2 capacity. Só ver se está gravando aqui. Tá gravando. Então, a capacidade do jarro 1, capacidade do jarro 2. Aí eu vou receber o que também? Na verdade, eu vou passar primeiro aqui, que é o que vai variar. É o jug 1, capacidade, o que eu posso chamar, tipo, o conteúdo, né, atual? Volume? Chamar de volume. Então, o volume do jug 1, o jug 2, o volume do jug 2, a capacidade de um, a capacidade do outro, aonde que eu quero chegar e um conjunto aqui de visitados para eu não reprocessar, né, os estados que eu já processei. Beleza? O que a gente vai fazer? Primeira coisa é o nosso caso base, né? Eu vou somar o volume atual dos dois vasos. Se esse total for o target, eu retorno true. Significa que eu achei o volume que eu queria. Beleza? Beleza. Aí o que mais está faltando aqui? A gente pode fazer o seguinte também, ó. Eu já visitei o jug 1 volume e o jug 2 volume. Nos visitados, já está no visitado, eu posso retornar falso. Né? Porque eu já visitei esse estado. Então eu retorno falso aqui. Se eu cheguei no meu total, eu retorno true. Se nenhuma dessas duas condições foi satisfeita, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que eu já visitei esse estado, né? Visito esse estado, jug 1 volume, jug 2 volume. Ó, o estado aqui é o conteúdo, quantidade de água de cada um dos vasos. Quantidade de água atual. Certo? Então, é uma tupla com o volume que eu tenho em 1 e o volume que eu tenho em 2, atualmente. Certo? Então, marca o estado como visitado. E aí, ó, exatamente como na nossa ilustração aqui, ó, marquei como visitado. Aí eu vou descer para esses 6 estados aqui, procurando algum que dê true. Certo? Então, como que a gente faz isso? Ó? Vou criar uma variável dizendo assim, ó, possible. Vai me dizer se é possível ou não chegar, né, num estado válido aí descendo a recursão. Então, possible vai começar com false, no final eu vou retornar possible. Só que antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ou, né, para cada um daqueles 6 estados que eu preciso descer. Se algum deles retorna true, o possible vai se tornar true, e aí eu retorno true na minha resposta. Beleza? Então, a gente vai fazer assim, ó, possible ou igual a self.filljugs. E aí, quais são as operações que a gente pode fazer, né? A gente pode encher completamente o primeiro vaso. Tá, aqui eu vou chamar de x e y mesmo, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito grande. Então, encher completamente o primeiro vaso seria passar x, né, para o volume 1, na próxima descida da recursão. O vaso 2 continua com o jogo 2 volume. X e y não muda, target não muda, visitas
não muda, né? Só muda aqui em cima que eu estou setando ele. Então, fui para o primeiro estado, que é o quê? Encher o primeiro vaso. Qual é o segundo estado? Encher o segundo vaso. Então, eu mantenho o volume aqui do joguinho 1, né, no volume que ele está, e encho o segundo vaso. Encher o segundo vaso é passar Y ali, né? Porque Y é a capacidade. Então, é como se eu estivesse enchendo o volume dele com 5. Beleza? Qual é o nosso terceiro estado? É esvaziar o primeiro vaso. Vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, ó. Jogue 1 volume, jogue 2 volume. Então, ó, isso aqui seria a gente descendo a recursão sem alterar nada, né? Eu mantenho o volume do 1, mantenho o volume do 2 e passo o restante dos parâmetros. Então, primeiro estado, a gente encheu o primeiro vaso. No segundo estado, a gente encheu o segundo vaso. No terceiro estado, a gente zera o primeiro vaso. No quarto estado, a gente zera o segundo vaso. E aí aqui vem os nossos casos especiais, que é o de transferência de um vaso para o outro. Então, eu vou primeiro fazer transferindo do vaso 2 para o vaso 1. Então, to jug 1 vai ser a variável que vai armazenar qual é esse valor que eu vou transferir do vaso 2 para o vaso 1. Como é que eu sei qual é esse valor? Esse valor vai ser o mínimo entre, ó, se o meu vaso 1 aguenta 3 e eu tenho 2, só posso transferir mais 1 para ele. Certo? Se o meu vaso 1, né, o meu primeiro vaso está aqui, ele aguenta até 3 litros de água, mas ele só tem 2. Quanto que eu posso transferir para ele? Só mais 1. Ou seja, é o conteúdo, né, o tanto que ele aguenta, menos o tanto que ele já tem. Então vamos expressar isso aqui, ó. É o tanto que ele aguenta, que é o X, menos o tanto que ele já tem. Jug 1 volume. Beleza? Por que eu botei o mínimo? Porque eu vou transferir o que for menor entre o tanto que ele aguenta ainda, né? Seria só 1, ou o mínimo que eu tenho em Y. Se Y tiver 0, eu não consigo transferir nada para cá. Então eu preciso transferir o mínimo que eu tenho em Y para o X. Beleza? O mínimo que eu tenho no vaso 2 para o vaso 1. Vamos supor que a gente estivesse fazendo... Não, isso vai ficar mais claro quando eu for transferir do 1 para o 2. Então, ó, vai ser o mínimo entre o que eu ainda consigo encher no primeiro vaso ou o que eu tenho no segundo vaso. Então, ó, jug 2, olha. O restante continua igual, né? X, Y, target e visited. Opa, peraí, viajei. O toJug1 vai ser o mínimo isso aqui, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui nossa recursão como se a gente não fizesse nada. É o jug2volume, que é como se a gente não alterasse nada. Aí o que a gente precisa alterar? Agora, eu preciso aumentar, né, o toJug1 aqui e diminuir o toJug1 do segundo vaso. Por quê? Porque eu estou tirando do segundo para jogar no primeiro. Então, a gente acrescenta esse valor aqui, toJug1, no primeiro vaso e decrementa do segundo vaso. Beleza? Mesma coisa a gente vai fazer para o outro, só que agora vai ser o toJug2, né, para o vaso 2. O que a gente vai transferir para o vaso 2? Vai ser o mínimo entre... Se o vaso 2 tem 5, né, de capacidade, mas ele está preenchido com 2, eu posso transferir até mais 3 para ele, certo? Se o vaso 2 tem 5 e ele está cheio com 4, eu posso transferir só mais 1 para ele. Então vai ser o mínimo entre a diferença, né, do tanto que ele aguenta com o quanto que ele já está cheio. Então, a diferença entre o tanto que ele aguenta, Y, o tanto que ele já está cheio é jug2 volume. Então, eu vou transferir esse valor para ele, ou o tanto que eu ainda tenho X.
Tanto que ainda tem no primeiro vaso, né? jug1 volume. Vamos aqui para o exemplo de novo. Primeiro vaso aguenta 5, ele só tem 2. Então eu posso transferir para ele até 3. Mas se eu só tenho 1 litro de água no primeiro vaso, eu não posso transferir 3 para ele. Vai ser o mínimo entre o tanto que eu ainda posso transferir para ele e o tanto de água que eu ainda tenho no outro vaso. Entendeu? Por isso que é o mínimo. Então eu só vou poder transferir 1 aqui, por mais que ele ainda aguente 3. Então a gente chama aqui, ó, possible ou igual ao self.filljugs. Aí eu vou passar o jug1 volume, jug2 volume, x, y, target e visitors. Beleza? Só que aqui, ó, o jug1 volume, eu estou tirando do primeiro vaso para jogar no segundo. Né? Então eu tenho que tirar, ó, menos to jug2. E eu tenho que adicionar to jug2 no segundo vaso. Então, to jug. Beleza? No final, a gente retorna possible. E é isso. Aí aqui a nossa função principal vai ficar como? Preciso declarar aqui, né, o vetor, o conjunto de visitados. E eu vou retornar o filljugs do estado inicial, que é os dois começando com 0, né, os dois vazios. Passando a capacidade do primeiro, a capacidade do segundo, quem é o target, quem é o visitor. Beleza? É isso. Se eu cheguei no estado que já foi visitado, eu saio, né, retorno false. Se eu cheguei no total aqui, retorno true. E aí eu visito esse estado, marco ele como visitado, ou seja, eu já chequei aqui o que eu precisava checar nele, e desço a minha recursão para os 6 estados possíveis. Eu retorno possible no final. Beleza? Vamos rodar. Tá aí, foi aceito, né, para o primeiro caso de teste. Vamos submeter. E questão aceita. Vamos fazer análise de complexidade aqui dessa questão. A gente viu, né, no ScalaDraw aqui, que a gente desce, né, a recursão. Para cada estado, a gente deriva 6 novos estados, né, que são as operações que a gente pode descer aqui na recursão. Certo? Então, a nossa complexidade ela está limitada a quê? A gente tem esse visited aqui, que marca também, né, o par, né, as possibilidades desses jarros X e Y. Então, todas essas possibilidades elas estariam limitadas ao x vezes y, né, que é o máximo de possibilidades que a gente pode ter aqui dessas combinações de jarros. Né? Tipo, se o jarro 1 ele pode ter capacidade até 3, e o jarro 2 capacidade até 5, o máximo de possibilidades que eu tenho aqui seria 3 vezes 5, né? Que seria esse daqui com 1, esse daqui com 2, esse daqui com 3, esse aqui com 0, né? E assim sucessivamente. Então, a nossa complexidade estaria limitada a esse x vezes y. Né? Seria mais preciso dizer x mais 1, y mais 1, porque cada jarro ele pode estar também com 0. Né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vai dar 6 ao y mais 1. Mesma coisa para o x mais 1, certo? E aí a gente faz isso 6 vezes. Então, seria 6 vezes x mais 1, y mais 1, certo? Isso daqui, né, constante, a gente pode descartar, então a complexidade de tempo seria o equivalente aqui a x mais 1, y vezes 1 de tempo, certo? De espaço seria a mesma coisa, porque esse nosso visited, né, ele cresce até essa quantidade máxima de possibilidades que a gente tem,
e a recursão, né, ela desce também até essa quantidade máxima. Então seria como se fosse duas vezes isso daqui, né? E como esse valor é constante, a gente pode descartar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.